Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Renato Evangelista aqui com vocês, trazendo mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Dessa vez eu trago com vocês a terceira lição, do terceiro trimestre do ano 2020. E essa lição, ela é uma lição para jovens e uma lição para adultos, ok? Antes de eu comentar sobre a lição, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal das Assembleias de Deus Alcançando Nações. Não esquece também de deixar o sininho, que é muito importante. Assim, quando a gente postar aqui um tutorial, vocês receberão aí em primeira mão. Tranquilo? Conto com vocês, conto com a sua inscrição e conto com o seu joinha também nesse tutorial. Vamos lá. Essa lição ela fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. E hoje a gente vai falar sobre a primeira lição, a lição do número 1, que é a lição Daniel ora por um despertamento, um despertar. Gente, essa lição ela é muito importante, porque além de ser baseada no livro de Daniel, também ela traz uns trechos muito importantes do livro de Esdras, principalmente ali no capítulo 1, que é a questão da reconstrução. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre a profecia de Isaías acerca do grande rei Sírio da Pérsia, 200 anos antes de Ciro nascer, já havia uma profecia falando sobre ele. Então, é muito importante essa lição de hoje. São 3 tópicos muito importantes, com conteúdo muito rico. Eu tenho certeza que esse tópico vai edificar a minha, edificar a fé dos irmãos. Como a gente está vivendo um período de pandemia, em que as coisas estão se abrindo agora no mercado inteiro, a nível Brasil, então ficou difícil a compra e aquisição das lições físicas. Então, a gente está se utilizando das lições digitalizadas que alguns irmãos estão compartilhando conosco, para que a gente possa, como é que eu posso dizer para os irmãos, compartilhar essa lição bíblica da Escola Dominical. Ok, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre a lição Daniel ora por um despertamento, e o textuário dessa lição ela se encontra em Tiago, tá? Ok, Tiago, no capítulo de número 5 e no versículo de número 16. Eu vou deixar sempre aqui na lateral aqui com os irmãos, ok, para os irmãos acompanharem, justamente pela questão da dificuldade que os irmãos têm de ter a lição. Os irmãos também podem estar usando a sua própria Bíblia Sagrada para estar acompanhando, ok? Na medida que eu vou, a gente vai redesenhando esse tutorial, ok? Os irmãos vão acompanhando pelos versículos, você pode estar pausando, retornando esse tutorial e assim sucessivamente. Amém? Vamos lá. Então o textuário dessa lição se encontra em Tiago, capítulo número 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ok, irmão? Vamos repetir o textuário para ficar guardado na nossa mente. Então, confessai-vos as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo, olha só, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso está em Tiago, no capítulo de número 5 e no verso do número 16. A verdade prática dessa lição diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Isso aqui a gente vai... reflete muito Daniel, né, irmãos? Que desde o primeiro momento que ele começou a orar, a Bíblia diz que o anjo Gabriel tentou descer, mas foi impedido pelo príncipe do rei da Pérsia, o príncipe do rei da Média ali, uns anjos que ficam nos principados e potestades. Foi necessário o arcanjo Miguel descer, abrir caminho para que ele pudesse entregar ali a mensagem a Daniel. Isso não é o caso dessa lição, mas a oração de um crente, conforme a verdade prática, sim, ela pode mudar a influência tanto no céu quanto na terra e quanto também contra as hostes e os poderes malignos. Existe uma frase muito falada da rainha da Inglaterra que ela diz assim: eu prefiro apontar os meus canhões para a Rússia ou guerrear contra qualquer uma outra nação do que mexer com um homem que anda de joelho, um homem de oração. Porque contra Deus nem os meus canhões podem dar nenhum tipo de resultado. E a gente sabe que contra Deus não existe ninguém no mundo que consiga batalhar contra Deus. Só ele mandar um tornado, só ele mandar tempestade, ele consegue acabar com qualquer país, com qualquer coisa. Amém, irmãos? Vamos lá. A leitura bíblica em classe, dentro dessa lição, irmãos, ela foi muito bem mesclada. Ok? Tanto ela está em Daniel, no capítulo 1, no versículo de número 1, no versículo de número 3, que fala-nos o seguinte:
Daniel capítulo 9, Daniel 9, verso do 1 ao 3 diz assim, Daniel 9. No ano primeiro de Dario, filho de Assuério, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Verso 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Irmãos, é muito importante essa leitura de Daniel 9:2, porque a gente vai repetir essa leitura dentro do próprio livro de Isaías, lá no capítulo 29, verso 10, ok? Aí o verso 3 diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos e jejum, panos de saco e cinza. Aí o textual, irmão, ele para aqui no 9, 1 e 3. Aí ele reinicia em Daniel 6, capítulo 6, e o verso de número 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aí um outro pedaço também, Daniel capítulo de número 2, o verso que vai do 17 ao 19, e a leitura começa a 17, diz assim: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Verso 18: Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre o seu segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O verso 19 diz: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Aí a próxima parte desse verso, irmão, se conta em Esdra, capítulo de número 1, a leitura bíblica em classe, ok? Olha quantos capítulos aqui, ele te leu. Daniel capítulo 9, do 1 ao 3, Daniel capítulo 6, o verso 10, Daniel capítulo 2, o verso do 17 ao 19, e agora nós vamos ler Esdra, capítulo de número 1, e vai até o verso de número 5. Vamos para o primeiro verso assim: No primeiro ano do rei Sírio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Sírio, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, verso 2, Assim diz Sírio, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Verso 3, Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Verso 4, E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens de seu lugar o ajudarão com prata, com ouro e com fazenda e com gado, afora as suas dávidas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Verso 5, Então se levantaram os chefes dos países de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém.
Amém, irmãos? Irmãos, olha só, um fato muito curioso nessa leitura bíblica em classe, antes de eu adentrar a lição com os irmãos, aqui em Esdras, no capítulo 20, e no capítulo 1, do verso que vai do 1 ao 5, eu queria postular para os irmãos aqui uma curiosidade. Se os irmãos forem em Esdras, no capítulo 1, e no versículo de número 3, diz assim, ó, quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá. Preste atenção nesse ponto que ele fala em Judá. Edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Irmãos, o cativeiro na Babilônia, ele durou 70 anos, conforme uma profecia, ok? Eu vou ler com os irmãos lá na frente, mas já que eu adiantei esse assunto, que ela se encontra, eu vou colocar até aqui, ok? Em Jeremias, no capítulo de número 29, e o versículo de número 10. Eu vou colocar aqui, os irmãos podem até acompanhar. Olha só. Porque assim diz o Senhor, certamente, passados 70 anos, na Babilônia, vos visitareis e cumprireis sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Essa profecia foi dada, tá, para Jeremias passar para o povo de Israel ali, naquele momento, antes deles serem cativos ali para a Babilônia. Até o texto da carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Então, 70 anos foi determinado por Deus o cativeiro, ok? Que na época de Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele leva cativo ali os povos de Jerusalém, da cidade de Benjamim, Judá, ele levou boa parte dos israelitas cativos ali para a Babilônia. E entre ele o jovem Daniel. Entre Daniel havia também Misael, Azarias e Ananias. Né? Ananias, Misael e Azarias. E junto com Daniel, esses 4 jovens que a Bíblia ela destaca. Renato, apenas esses 4 jovens foram os únicos que foram para a Babilônia? Não, irmãos. Foram mais pessoas também que saíram cativos de Israel e foram ali para a Babilônia. Porém, a Bíblia dá ênfase, principalmente ao livro de Daniel, apenas essas 4 figuras aqui, tanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens que provavelmente tinham ali Daniel, né, os seus 15 anos, ele sai da sua terra e vai para uma terra totalmente diferente, uma terra que ele não conhecia. Quando os irmãos lêem a introdução, os irmãos vão ver, né, na Bíblia, aqui da lição bíblica da escola, que o autor da lição, ele data mais ou menos ali a idade de Daniel, 15 anos. Não se pode afirmar mais uma estimativa de 15 anos ali quando ele foi para a Babilônia. Mas um fato que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: quando eles saíram, o rei Nabucodonosor, ele invadiu toda Israel. Ele não invadiu só Judá, ele invadiu toda Israel. O templo foi destruído, saqueados, os utensílios da casa do Senhor, todos foram levados por Nabucodonosor, né, pelo seu exército, para os tesouros reais ali na sala do rei na Babilônia. Então, o que eu quero dizer com isso? São 70 anos de exílio, certo? 70 anos de exílio. Desses 70 anos, 4 jovens se destacaram. Gente, uma coisa é você servir a Deus na sua nação, no meio que você convive, no meio das pessoas que você está acostumado. Outra coisa é você ser levado escravo, que eles foram levados escravos, certo? Para uma terra que você não conhece, para fazer coisas que vocês não estão acostumados. Por quê? Quando você vai para uma terra diferente, são outros costumes. E o interessante é que a Bíblia ela relata lá no livro do Daniel, o próprio Daniel relata que quando Daniel chega com os jovens lá na Babilônia, eles foram obrigados a comer a ração do rei. Aí é quando Daniel, que é muito importante essa leitura para a gente introduzir aquela lição, no capítulo de número 1, no verso de número 8, eu vou deixar aqui para os irmãos, para a leitura dos irmãos, eles assim, ó: e Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia,
Portanto, pediu-lhe ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu vou ler o verso 9 só para os irmãos entenderem. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Irmãos, olha só, com a idade de 15 anos, saindo da sua parentela, da sua terra, para uma terra como escravo, sem nenhum querer, sem nenhuma vontade própria, sem nenhuma liberdade, Daniel, ele opta e dizer, não, olha só, eu não quero, no seu coração com 15 anos, eu não quero me contaminar com esse tipo de costume, esse tipo de comida que eu não estou acostumado. Eu gostaria de, como é que eu posso assim dizer, de não participar desse tipo de costume para manter o costume do meu povo e até a minha própria comida. Então, irmãos, Daniel 1:9, ele segundo aqui o autor e os estudiosos, 15 anos, numa terra desconhecida, olha o que é fé e olha o que é fidelidade a Deus. Ele já no seu coração, você tem ninguém por perto, ele estava ali numa terra desconhecida, ele estava com pessoas diferentes, ele não simplesmente não foi ali para ser escravo de obra, mas ele foi para participar entre os sábios do palácio, porque era a vontade de Nabucodonosor pegar jovens de diferentes regiões e ele intentar no seu coração dizer, olha, tá vendo que eu, o poderoso Nabucodonosor, consigo fazer sábio a qualquer pessoa de qualquer nação. Então essa era uma intenção, era um plano do Nabucodonosor em mostrar que não só os jovens da Babilônia, como também outros jovens de outros países, ele conseguia fazer com que aqueles jovens fossem sábios. Sábio na astronomia, na época, sábio em história, sábio em filosofia, sábio em tudo quanto é tipo de escrita da época que a Babilônia ali tinha no seu portfólio. Amém, irmãos? Então Daniel, junto com esses 4 jovens, vai. Eu acredito que além desses 4 jovens, foram mais jovens, porém, só esses 4 concordaram entre si a não se contaminar. Amém? O que eu quero dizer com isso? Quando Nabucodonosor tira Israel e leva cativo por 70 anos na Babilônia, irmãos, nessa época, eles eram chamados de israelita na Bíblia. Pode prestar atenção. Era israelita, povo de Israel. Quando eles voltam cativos da Babilônia, aí a nomenclatura de chamado do povo ali não passou mais a ser os israelitas, passou a ser os judeus. Só que, irmãos, judeus são 12 tribos, não dá nem para falar um deles, são 12 tribos. 12 tribos, dessas 12, só Judá se destacou. Eu acredito ali que esses 4 jovens eram judeus e o próprio povo judeus ali foi o que se manteve mais fiel às tradições. É tão provável que eles receberam um apelido, foi um apelido pelos babilônios, não de israelita, mas de judeus. Então, a partir do retorno do cativeiro para a Babilônia, eles passaram mais com frequência a ser chamados de judeus. Então, até hoje, em todo o território do mundo, em que você vê alguém, um judeu, mesmo que seja da tribo de Benjamim, seja um danita, ele seja da tribo de Zebulon, de Naphtali, de Gad, não importa. Sempre que ele está em algum país, ele nasce, ele leva o nome de judeus. A gente vê Albert Einstein, nasceu na Alemanha e era chamado de judeu esquenezi, tá? Que era nascido na Alemanha. Então, até hoje, aqui no Brasil, existe uma comunidade muito forte chamada de comunidade judaica, tá? E a própria religião de Israel hoje chama-se de religião judaica, são os judeus. Então, independente de que tipo de tribo ele seja, essa nomenclatura, ela ganhou muita força após o cativeiro da Babilônia, ok? Como eu tô lendo aqui para vocês, uma vez que Jerusalém, por determinação de Círio, no capítulo 1 de Esdras, no verso 3, ela foi edificada na cidade de Judá, tá? Em Judá, ali em Jerusalém. Amém, irmãos? Tranquilos? Bom, vamos lá. O tópico 1, irmãos, o tópico 1, ele fala o despertar de Daniel para orar, ok? No verso 1,
no subtópico 1, eu vou resumir no subtópico 2 e no subtópico 3. Eu vou falar do 2 porque o 3 ele fala do rei Belsazar e é muito importante a gente falar sobre essa questão do rei Belsazar. Irmãos, Daniel, ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia, certo? Que o grandioso Deus, através dessa lição bíblica do Escola Dominical, ele nos desperte ao costume de Daniel. Daniel, ele tinha o costume de entrar no seu quarto 3 vezes ao dia, da banda do Oriente, como a gente leu na leitura bíblica em classe, e ele sempre orava 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém, e ele orava ao Senhor. No subtópico 1 diz assim: Daniel vivia uma vida de consagração a Deus. Irmãos, no capítulo 5 do livro de Daniel, né, quando o rei Belsazar, o pai saiu do palácio, né, a Babilônia na época era comandada por Nabonido, né, e quando seu filho Belsazar ficou no seu lugar, quando ele estava ali na capital, certamente, segundo o subtópico 3, administrando ali assuntos administrativos do governo, ele resolveu dar uma festa para os seus mil grandes ali, os seus mil homens ali, que compartilhava ali com o rei Belsazar, certo? Então o que acontece? Quando ele estava bêbado, ele pegou os utensílios da casa do Senhor, esses mesmos utensílios que Nabucodonosor tinha saqueado o templo lá em Jerusalém, quando ele levou os judeus cativos para a Babilônia, que Daniel tinha uma média de 15 anos, ok? E ele ali agora pegou esses utensílios e estava tomando vinho, bebendo, se embriagando, tanto ele como as suas concubinas, as suas esposas. A Bíblia fala que todos os seus convidados estavam se utilizando dos utensílios da casa do Senhor para se embriagar. E a Bíblia fala, no Daniel capítulo 5, que ele dava graça, ele levantava a taça e dava graça ao Deus do ouro, ao Deus da prata, ao Deus da madeira, ao Deus do bronze, ao Deus do ferro. Ele deu graça a todo tipo de Deus, mas ele não deu graça ao Deus do céu. Aí a Bíblia diz que uma mão escreve na parede, né, que é o Mené, Tekel e Parsim, que Daniel interpreta, ninguém consegue interpretar, que a partir dali o seu reino seria dividido e dado aos medos e aos persas. Irmãos, Daniel ali, ele tinha uma média, segundo alguns historiadores, esses seus 65 anos de idade, tá? Já tinha se passado um bom tempo, acho que uns 75 anos de idade. Nessa época, Daniel, ele leu esse verso que eu li para vocês em Jeremias capítulo 29, verso 10. Ele leu dizendo que o profeta profetizou que em 70 anos seria o cativeiro ali de Israel. Aí Daniel, quando leu, ele viu que já era o tempo. Já estava se passando 70 anos ali naquela época. Aí o que foi que Daniel fez? Irmãos, quando ele leu, ele viu, não, a palavra de Deus tem que se cumprir. São 70 anos, já está se passando 70 anos. Em nenhum momento Daniel ele relaxou. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi levado, ele já tinha o costume de orar, ele foi levado a um despertar. Aí ele convidou os outros jovens que foram com ele cativo para Babilônia e com ele a orar. Aí a Bíblia diz, irmãos, que é muito bonita essa oração de Daniel, que Daniel, quando ele ora, né, principalmente quando a gente fez aqui a leitura bíblica em classe, no Daniel capítulo de número 9, verso de número 1, eu vou ler aqui para os irmãos uma parte bem bonita que eu acho desse livro de Daniel, certo? Em que Daniel se coloca, irmãos, Daniel aos 15 anos foi para a Babilônia, e eu não vou dizer que Daniel não tinha pecado, mas ele era um jovem íntegro, ele era um jovem reto, era um jovem puro diante de Deus. E ele foi um jovem que ele se manteve fiel na terra dos outros, numa terra que não pertencia a ele, e que ele tinha tudo para compartilhar de todas as regalias que Babilônia oferecia, mas ele não se contaminou. Mesmo assim, na oração de Daniel, no capítulo 9, no versículo 4, como eu já li para os irmãos do 1 ao 3, assim, ó: e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, preste atenção, olha, confessei, e disse-lhe: ah, Senhor, Deus grande e tremendo,
que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o verso 5. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízes. Irmãos, aqui Daniel ele está se colocando na condição de pecador, ao ponto de ele dizer: Senhor, nós pecamos, nós cometemos iniquidade. Irmãos, essa oração de Daniel aqui é após Daniel descobrir que havia uma profecia de 70 anos. Ou seja, deixa eu fazer aqui um aparato, abrir aqui um leque para os irmãos entenderem. Daniel sai da Babilônia, ele estava no período de turbulência ali. Ele se manteve fiel e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. A Bíblia diz que Daniel ele se destacou entre todos os sábios da terra da Babilônia. E mesmo ele se destacando, a Bíblia diz, ele não parava de orar. Incessantemente ele tinha um costume de 3 vezes ao dia para a banda do Oriente orar, ao lado de Jerusalém ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele orava, ele sempre dava graça. Irmãos, como é que você está escravo numa terra sem você poder ter todos os seus costumes, compartilhar com as pessoas que você nasceu, que você foi criado? E Daniel, mesmo assim, naquela situação, ele dava graça. Daniel aqui ele ensina pra gente, irmãos, o segredo da oração. Muitas vezes é como diz a leitura bíblica do texto áureo, é a gente se colocar no lugar um dos outros. Olha como diz o texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e compartilhar, orai uns pelos outros, para que sarareis. Ora, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, Daniel ele nos ensina aqui que seja em qualquer tempo, seja em tempo de bonança, seja em tempo de paz, seja no que for, nós devemos orar incessantemente e darmos graças ao Senhor. E o melhor, colocarmos nos lugar uns dos outros, porque Daniel, ele aqui se coloca, irmãos, no capítulo 9 e no verso 5, ele se coloca no lugar de Israel. Pai, nós pecamos, nós cometemos iniquidade. E ele não participou daquela época. Ele tinha 15 anos quando ele foi cativo para a Babilônia. Mas ele se colocou no pecado de toda Israel. Então, irmãos, que esse desejo, que essa vontade, que esse espírito de Daniel, ele paire sobre a minha e sobre a vida dos amados irmãos. Amém? O subtópico de número 2, o tópico 1 diz assim, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Irmãos, eu já li o subtópico 3 para vocês, falei um pouco de Belsazar, eu falei sobre o pecado. A partir dali que Belsazar ele compartilha os utensílios para beber, vem um deles, escreve na parede, Daniel interpreta. A partir dali ele é morto no mesmo dia, segundo a Bíblia Sagrada, em Daniel no capítulo de número 5, vocês vão ver isso. É uma leitura um pouco extensiva do 1, acho que vai até o 30 ali, se não me engano ali o versículo. Deixa eu ver até aqui com os irmãos. Mas compensa e vale muito a pena para os irmãos fazerem essa leitura. São, deixa eu ver aqui, 31 versículos, ok? No último versículo diz que Dario, o Medo, ele marcha sobre a Babilônia após ela ser conquistada e ele estabelece ali o seu reino. Irmãos, olha só, Sírio, a Bíblia diz que Sírio, não tem nenhum relato que fale que Sírio saiu da Pérsia e foi para a Babilônia, certo? Era um reino dos Medos e Persa. Para quem não sabe, a Pérsia hoje é chamada de Irã, ok? O país Irã, eles são os antigos persas, ok? Existem relatos que Sírio não foi para a Babilônia, mas ele mandou um Medo, tá? Uma união entre Medos e Persa, chamado Dario, para governar toda a Babilônia, todo o reino caldeu ali na época, certo? E Dario, ele recebe de Sírio essa missão e ele passa a ser soberano ali na Babilônia. Ele constitui 3 príncipes. Entre esses 3 príncipes, Daniel era um deles, ok? Eu não vou entrar em todo esse detalhe porque não é o objetivo da lição.
Irmãos, o tópico de número 2, já que a gente avançou no tópico 1, a gente finalizou com Belsazar, né, com a utilização dos utensílios e a marcha do reinado de Círio. Eu queria ler para os irmãos aqui o tópico 2, que diz a resposta às orações de Daniel. Diz assim, ó, Daniel havia orado lembrando-vos da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias, conforme eu já li para os irmãos no Jeremias capítulo 29, verso 10, dos 70 anos. Com a queda do reino da Babilônia, com o início do governo do rei Círio, as coisas evoluíram muito mais rápido para o cumprimento dessa profecia. Aí o subtópico diz assim, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Irmãos, olha só, no primeiro ano de Círio, conforme Esdras, eu vou abrir Esdras aqui, apesar de que na leitura bíblica em classe tem, pra gente ganhar tempo, eu vou ler a partir da leitura bíblica em classe. Se você tiver com a sua Bíblia, abra em Esdras capítulo 1 e o verso que vai do 1 ao 5. Diz assim, no primeiro ano de Círio, rei persa, né, que hoje é o Irã, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Círio, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Círio, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós, de todo o seu povo, que seja de Deus com ele, e suba a Jerusalém. Irmãos, olha só, deixa eu voltar aqui ao capítulo 2 dessa lição e o subtópico 1. Bom, olha só. Deus despertou Círio. Irmãos, existe uma profecia em Isaías, eu anotei aqui para os irmãos, certo? Em Isaías, eu fiz até uma anotação aqui para vocês. Isaías, 200 anos, isso aqui é para os irmãos ler. Isaías capítulo 45, vamos ler aqui para os irmãos, Isaías capítulo 45 e o verso de número 1. Olha só, Isaías 45 e verso 1. Nesse versículo, irmãos, Círio nem havia nascido, ou seja, 200 anos antes de Círio nascer, Deus abre a boca do profeta Isaías e ele profetiza acerca de Círio. Ó, Isaías capítulo 45, eu vou deixar aqui para os irmãos, e verso de número 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido Assírio. Olha Deus chamando ele de ungido Sírio. A quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Preste atenção no que eu vou falar. Irmãos, eu estou falando a minha opinião, certo? Eu acredito que se os irmãos forem ler Daniel capítulo 5, quando os três, capítulo 5, Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, deixa eu abrir aqui para os irmãos. Em Daniel capítulo 6, o título diz assim, Daniel na cova dos leões. Irmãos, quando o rei Dario ele assume, certo? Quando o rei Círio decreta, Dario, tu é o Medo, tu vai dominar agora sobre a Babilônia. Aí Dario, ele constitui-se 3 príncipes, a Bíblia diz que ele constituiu-se vários prefeitos para tomar conta das cidades. Foi dividido em prefeitos, satrapas, como diz algumas passagens da Bíblia. Enfim, aí ele constitui 3 príncipes, entre ele Daniel era um deles. Daniel ele se destaca entre todos os outros 2 príncipes, certo? Aí os irmãos conhecem a história. Os 2 príncipes intentam contra Daniel, faz Dario assinar um decreto dos medos e persas persas e medos que não pode ser revogado. Aí por 30 dias para ninguém adorar a nenhum deus a não ser prestar reverência ao próprio rei. E eles pegam Daniel ali orando, prende Daniel, e aí Dario tenta, a Bíblia é bem taxativa nesse ponto, que Dario amava muito Daniel, amava ao ponto de, tentou de todas as formas soltar Daniel, tentar tirar Daniel dali, mas ele não consegue. Então ele vai, Daniel é jogado na cova dos leões, é colocado uma pedra, ele sela com o anel real, muito triste segundo a Bíblia.
A Bíblia diz que ele não dormiu a noite toda, o rei Dario. Pela manhã ele vai na cova, ele diz: Daniel, por acaso o teu rei poderá ter, o teu Deus poderá ter te salvado? E Daniel grita: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. A partir dali, eu acredito que o rei Dario deve ter mandado para o rei Sírio, ok, irmãos? Eu acredito uma carta falando, né, comentando sobre esse episódio. Eu estou falando da minha opinião, certo? E eu acredito que ao ler isso daí, o próprio rei Sírio, o Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele comoveu, ele despertou no coração do rei Sírio e disse: realmente, não existe nenhum Deus semelhante a esse Deus. Aí em Esdras capítulo 1, conforme a gente leu, do 1 ao 3, a gente vê o decreto do rei Dario e também a ordenância, tá? Mandando, né, o próprio povo, aqueles que quisessem, né, voltar para Jerusalém, e a reedificação não só do templo como dos muros, como a gente vê lá em Neemias, certo? Em Esdras a gente vê a edificação do templo e em Neemias a reedificação do muro de Israel. Então são dois livros que tratam sobre a edificação naquela época, um sobre o templo, outro sobre o muro. Amém? O subtópico 2 do tópico 2 diz assim, são 4 pontos que tratam aqui, ó, diz assim, A, B, C e D, ó, diz assim, o A, todos os judeus seriam, vejam pois que estava para acontecer, todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisesse. Isso a gente viu em Esdras 1 e 3. O B, receberam permissão para reedificar o templo. Olha o que Sírio fez aqui. C, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos. Então são pessoas que iam dar tributos ali em ouro, em prata, em gado, nas suas fazendas, conforme também a gente leu. E o D, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo grande rei Sírio, para serem transportados para Jerusalém, conforme a gente pode ler em Esdras, capítulo 1 e verso 7. Okay? Amém, irmãos? Então, olha o reboliço de Deus e o cumprimento da sua profecia com Jeremias capítulo 29, 10. Quando Daniel lê, ele se prontifica a orar, se põe na brecha para orar, e Deus desperta ali o grande rei Sírio, e ele, além de dizer, quem quiser voltar para Jerusalém, volte, a edificação do templo e o retorno de todos os utensílios sagrados da casa do Senhor de volta para Jerusalém. Olha o que Deus ele faz quando ele quer cumprir a sua promessa. Então a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Sírio para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para ajudar e reconstruísse o templo. Vamos para o subtópico 3. Então a gente encerra aqui o tópico de número 2. Amém, irmãos? E no subtópico 3, para a gente concluir, o rei Sírio foi despertado, o seu espírito, a gente já leu aqui. O Sírio passou a ver Deus como Senhor dos céus e da terra, aí está em Esdras, a gente leu 1 e 2. Daniel, ele fala sobre aqui ele fala, irmãos, também nessa lição, sobre o quanto Deus humilhou Nabucodonosor quando ele se achou rei dos reis, fez ele comer capim, fez ele... como a Bíblia diz, ele ficou igual um bicho, né? Ele deu uma loucura ali nele. Deus ele bota a consciência dele de volta, ele reconhece o Senhor, ele exalta o Senhor, e mesmo assim, o seu filho Belsazar não seguiu, né, os conselhos do pai. Muitas vezes os filhos não seguem o conselho do pai, e ele deu aquela festa, pegou os utensílios da casa de Deus e encheu de bebida, deu para suas mulheres, para suas concubinas, para as prostitutas, para os reis que estavam ali. E a Bíblia diz que foi a sua esposa, né, na realidade a sua esposa, que o avisa sobre Daniel. Quando ninguém conseguiu despertar, ela entra ali em cena, a rainha, e diz,
existe um homem aí que consegue interpretar tudo, tem um espírito Deus vivo, é um homem santo, e ali Daniel entra no cenário. Então, irmãos, olha só, o nosso Deus, ele é tão tremendo, né, que esse subtópico 1, ele fala da perseguição do rei Nabucodonosor e Deus honrando ali como aquele jovem Sadraque, Mesaque e Abednego que é lançado na fornalha. Fala sobre Daniel, né, na cova dos leões, quando teve aquela perseguição. Fala sobre até o próprio Saulo de Tarso, quando foi perseguido, Deus revelou ele ali na cidade de Damasco, e ele ali cai por terra, ele reconhece ali o Senhor. Então esse é o nosso Deus, ele faz coisas tremendas. Aí o B diz assim, ó, do subtópico 3, Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo por Nabucodonosor e levado de volta pelo decreto do grande rei Ciro. O subtópico 2 e o tópico 3 diz assim, o rei Ciro recebeu bens espirituais. Irmãos, enquanto Ciro viveu, né, Deus foi com Ciro e entregou a ele todas as nações da terra. Ciro, rei persa, que hoje é o Irã, certo, irmãos? Deus usou ele tremendamente. O rei Ciro veio a conhecer a soberania divina, ele reconheceu essa soberania divina, a ver Deus como Senhor dos céus, por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Irmãos, que a vida de Daniel possa trazer para a gente uma lição tremenda, da gente entrar no nosso quarto, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, em secreto, dobrarmos o nosso joelho e termos a nossa comunhão com Deus. Essa lição, ela traz para a gente um despertar, que a gente termos o nosso cantinho, né? O nosso tempo só entre a gente e Deus. É verdade, irmãos? E o Senhor Jesus abençoe o coração de cada um dos irmãos, que Deus os abençoe ricamente e poderosamente, que, né, o espírito de Daniel possa vir sobre as nossas vidas e que possamos levar uma vida arraigada de oração, jejum e fidelidade ao Senhor, assim como foi com Daniel. Deus abençoe cada um dos senhores, cada um dos irmãos, que o Senhor Jesus nos cubra de bênção. Muito obrigado e até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. A Assembleia de Deus Alcançando Nações agradece a todos vocês pela participação. Muito obrigado e até a próxima lição.